Empreender nem sempre é um caminho muito fácil da gente seguir, né? Ou será que a gente consegue ajuda, apoio? O que vocês entendem quando escutam histórias de mulheres que são vencedoras, de mulheres que pegam nas mãos de outras mulheres e entendem que aquele caminho pode até ser difícil, mas que sozinha elas não estão, porque elas têm um apoio, elas têm uma amizade, vamos dizer assim, e elas podem se inspirar em histórias de mulheres que são vencedoras, que são guerreiras e que são resilientes. Mulheres em Alta Voz hoje traz duas profissionais excelentes, que vão contar suas trajetórias, falar de momentos de superação que elas enfrentaram na área da advocacia e, por que não, também na área de você escrever a tua história. Eu vou deixar que elas se apresentem, são profissionais que eu admiro muito e que eu tenho certeza que não só para mim, mas que para você que vai assistir depois, que vai nos acompanhar, vai sair daqui muito engrandecida. Eu quero que vocês se apresentem. Obrigada por vocês estarem aqui, de terem aceito esse convite. Então, melhor do que ninguém, de cada uma falar suas qualidades e por que estão aqui para agregar para a gente. Quem começa? Obrigada. Obrigada pelo convite, Beth. Estou muito feliz de estar aqui ao lado da Joana, minha amiga querida. Quem é a Thaís Esteves, né? É a pergunta de milhões. Eu fico assim, toda vez que eu vou responder essa pergunta, eu penso bastante, mas o que eu consigo dizer que eu sou, né, é um ser humano em evolução. Porque o restante, tudo são títulos, tudo são cargos, então é tudo mudável, né? Mutável. E aí, então, a Thaís, ela é mãe, que também é outra coisa que não dá para mudar, né? Depois que a gente vira mãe, não deixa de ser. O restante são os cargos e títulos que no momento eu estou. Então, eu estou advogada, atuo no meio jurídico agora em 2026, para quem assistir esse ano, fazem 18 anos de jurídico. Trajetória boa, hein? Pois é, uma boa bagagem, né? A gente traz um pouquinho aí de experiência. Eu estou também, né, diretora de vagas do Hub Mulheres de Frente, um projeto voluntário social que tira mulheres de situação de risco, né, através do empreendedorismo. Eu estou como líder de acolhimento do Clube de Negócios Empresários SA, Unidade Barra da Tijuca, que é um grupo de networking profissional, né, de alta performance. E agora, por último, estou secretária, antes que eu esqueça, meus amigos da OAB, meus colegas de classe, né, de profissão, eu estou como secretária da Comissão de Direito do Consumidor, da OAB aqui do Rio de Janeiro, da 32ª subseção. E por último, agora, o último convite que eu aceitei, brinco com todo mundo, não aceito mais nenhum convite até 2050. Ou pelo menos a gente tenta não aceitar, né? Porque vem muita proposta boa. Mas eu estou agora, foi bem recente, fui empossada dia 5 de fevereiro, como diretora de líderes e autoridades do portal V8, né? Fundado pelo meu amigo querido Leandro Rispoli, que é um movimento político-social totalmente apartidário para levar a voz dos empresários a nível nacional para o Congresso, para a Câmara, para a gente buscar melhorias, né, para os empresários, que são quem empregam, é quem faz o desenvolvimento desse país. Então, uma missão grande. Muita coisa, parabéns. De responsabilidade. Então, eu estou isso tudo, no momento não aceito mais nenhum convite, porque eu acho que a gente, para aceitar alguma coisa, a gente não é só para ficar bonito na foto do Instagram, né? Então a gente tem que trabalhar, arregaçar as mangas, então só isso tudo por enquanto. Respirei agora, gente, porque que currículo imenso que você tem, maravilhoso, e você é mulher. Então é exatamente esse o ponto que a gente vai tocar hoje também, de toda essa tua trajetória. Você consegue dormir, consegue descansar, ainda tem que ser mãe, ainda tem que ser dormir ainda sim. Eu brinco que a gente já não come mais mesmo, vive de fotossíntese, então dormir é algo que a gente ainda consegue fazer, porque como você falou, ainda sou mãe de um Homem-Aranha de 3 anos. Olha, fofíssimo. Fofíssimo, todo mundo. Gente, onde eu vou, as pessoas conhecem o meu filho. O pessoal lá na política, eu cheguei, e aí, como é que tá o neném? As empreendedoras, as minhas clientes, todo mundo conhece meu filho, é impressionante. E então, assim, ainda sou mãe, ainda tenho minha residência para gerenciar, funcionário
funcionários para gerenciar, é o meu escritório de advocacia, né, que é o meu principal negócio. Sim. Então, além de tudo isso, ainda tem essas questões, né, do escritório. Eu tenho uma empresa recente que a gente abriu em novembro, uns amigos, abrimos sociedade, então tem o escritório, tem a empresa e tem minha casa para gerenciar. Isso é bom você falar, quando você comentou assim, poxa, porque as pessoas sempre perguntam dos meus filhos, significa que você está dando uma boa educação para ele e que ele é uma criança amada pelas pessoas que estão em volta. Toda vez que ele está em algum lugar, com certeza ele cativa e por isso as pessoas se sintam muito privilegiadas, por isso, está de parabéns. Um currículo excelente, eu espero que você consiga respirar um pouco, porque essa trajetória tua aí é longa. Aí você imagina como fica trabalhar, dividir o tempo, cuidar de você. Eu quero que você fale das suas emoções diante de tudo que você me falou agora, porque tem muita mulher, e quem nunca, né, que passa pela culpa, meu Deus, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo tanta coisa, como é que fica a minha casa? Nossa, meu marido, meu casamento, e eu? Sabe, a figura mais importante de toda essa trajetória é a mulher, somos nós. É bacana, a gente, não é só pela foto no Instagram, sim, né? Mas por toda a trajetória que você mesmo está trilhando agora. Como é que fica as suas emoções? É o que eu quero que você fale pra gente aqui e para todas essas mulheres aí que estão nos ouvindo. E que vão nos ouvir. E você, meu amor? Me conta de você. Bom, eu sou Joana Dark Souza. Pegando um ganchinho, né, na fala da Thaís, né, também sou uma pessoa em evolução. Isso, né? Muito bom. Eu sou jornalista, tenho 20 anos, já passei por diversas fases profissionais, já passei por 2 transições de carreira, e hoje eu atuo como escritora. Lancei meu primeiro livro independente no final do ano passado, que é O Amar é Fácil. Já ia perguntar, cadê? Tá aqui. E também ajudo hoje as mulheres a se posicionarem através da escrita, e através do autoconhecimento pela escrita, porque eu acredito muito que a escrita pode ser uma ferramenta de cura. Né? Afora isso, eu sou mãe de 3 lindas meninas. Opa. Sou casada. Na verdade, eu tive 4 filhos. Um está no céu, tem 3 meninas. Também sou voluntária, atuo em várias causas voluntárias. E eu costumo dizer que eu sou o fruto de uma trajetória de mulheres fortes da minha família. Gostei disso. Né? Porque eu tive boas referências, né? Claro, né? Uma das principais mulheres da referência da minha vida, claro, é minha mãe, né? Mas eu tive outras mulheres fortes também que me trouxeram até aqui. Então, hoje eu vejo que trabalhar com escrita e ajudar as mulheres a colocarem a sua voz para o mundo, de uma certa forma, é honrar o legado delas que vieram antes de mim, porque elas foram muito silenciadas. Sim, isso é muito legal. Eu também sou coautora de 2 livros. E o que eu fiz, o que eu enxerguei em mim depois de eu ter feito esses 2 livros? Eu li a minha história, sabe? O que acontece? Às vezes a gente vai passando pela vida, a história vai construindo as histórias, mas não dá importância para elas. E aí o fato de você vir como vocês 2 estão aqui, para falar um pouco das suas emoções, das suas histórias, e ainda registrar num livro, isso é muito legal, é muito importante, porque você vê quanta coisa a gente superou, quanta coisa a gente passou, e hoje a gente está aqui. Se sente importante e pode falar para as outras mulheres também, sabe? Isso é muito legal. E o empreendedorismo traz também esse fator, né? Porque a gente começa a empreender, a gente está sozinha e é uma batalha para conseguir um espaço, para provar para a gente mesmo que a gente consegue, e é uma luta diária. E quando a gente olha para trás, quando passei a olhar para trás de tudo aquilo que eu vivia, e que foi coisa pra caramba, graças a Deus por isso, eu olho e me assim, nossa, eu sou vencedora sim. Sabe, de estar onde eu tô, de construir a trajetória que eu construí, e ainda vou construir mais, porque isso aqui é só um degrau, sabe? Eu botei pra mim que eu tenho muita coisa ainda pra viver. Eu botei na minha cabeça que 26 vai ser o ano da minha virada. É isso aí. 26 é o ano da nossa. Não, vamos botar na nossa, porque assim, as mulheres precisam entender isso, uma virada de ano, sabe? Uma virada de... Eu sou dessas, acredito nessa. Mas assim, porque você traz uma energia muito positiva pra gente, sabe? E aí, o que eu quero saber de vocês? Mulher, empreendedora, milhões de coisas que estão fazendo, mãe, como é que ficam as emoções diante desse caldeirão de demandas que a gente tem no dia a dia? Começa? Cara, eu costumo dizer assim, que a gente precisa, como você própria disse, né, Beth, assim, a gente precisa olhar pra gente em primeiro lugar. Isso aí.
Então, isso é uma coisa que eu defendo muito, assim. Então, eu costumo dizer assim, nem que seja, entre aspas, na marra. A gente precisa ter um tempo para gente. Seja para fazer uma atividade física, seja para tomar um banho com calma, para comer com calma, enfim, nem que seja uma coisa tida como pequena na sua rotina, né? Mas faz uma diferença, né? Enorme. Então, assim, se você consegue dar uma caminhada, naquela caminhada você já vai processando algumas coisas, né? Às vezes, lavando uma louça, você já tem um estalo de algo, né? Então, eu sempre defendo muito isso na minha vida. A gente tem que se colocar como prioridade, e isso não é egoísmo. Isso é amor próprio, isso é autocuidado. Porque a gente, como mulher, tem muito dessa culpa, né? Ah, não, mas se eu parar para fazer tal coisa para mim, mas eu não vou estar sendo uma boa mãe. Mas eu não... Não, mas se você não estiver bem com você, amiga, você não vai estar bem com ninguém. Então a gente primeiro tem que olhar pra gente, senão a gente não... Você precisa descansar? Ótimo, então se permita, deita, descansa. Precisa não fazer nada? Não faça nada, gente. Exatamente. Às vezes a rotina é muito grande, mas tira um espaço. Isso é necessário. Hoje em dia se fala muito do ócio criativo, né? Sim. É preciso não fazer nada, né? A gente acha, mas vou ficar à toa. Mas faz parte do ser humano, faz parte da nossa saúde. Só que a gente tem muita culpa, né? Mas eu vou ficar à toa, meu Deus, não pode, deve. Você falou uma coisa bem legal, vou ficar à toa. Na verdade, não é ficar à toa, você vai estar cuidando de si. Exatamente. Sabe? Deixando a tua mente um pouco parada, trabalhar, Meu marido fala sempre assim, é a caixinha do nada. E é realmente a caixinha do nada, onde a gente precisa ali respirar um pouco, colocar as ideias em ordem, dizer, poxa, o que eu posso melhorar naquele caminho, ou o que eu posso fazer de melhor para que eu possa respirar um pouco mais, sabe? É recarregar literalmente. Não pensar em nada. Isso é muito difícil, inclusive para mim. Né? Se permitir não pensar em nada. Então, muitas vezes, não, agora eu não quero pensar em nada. Isso aí. Eu vou pegar um ônibus e vou. Esse fim de semana eu tive que fazer uma viagem longa de ônibus com a minha filha. Eu fui sem pensar em nada, prestando atenção no caminho, até porque é um caminho que eu estou um pouco habituada, né? Então eu não queria passar do ponto, né? Então, não vou pensar em nada, vou só curtir. E é sobre isso. A gente precisa se permitir fazer isso, sem culpa, sem cobrança, sem achar que você é uma pessoa horrível. Que você é merecedora, né? A gente tem mulher que não entende que é merecedora, assim, de respirar, de descansar, de sair para tomar um sorvete, de sair para conversar com as amigas. Sabe? Nós merecemos isso. A Joana falou uma coisa muito importante. Eu vi uma entrevista de uma famosa há muito tempo atrás. Ela falava assim, ser mãe é ter culpa. E eu, na época, não tinha filho. Nossa, que mulher maluca, né? Que coisa horrível de se falar. E aí, depois eu tive filho e eu lembrei daquilo um dia, deu um estalo na minha cabeça. Gente, realmente ser mãe é ter culpa. Você se culpa por tudo. Aí um dia eu falei assim, não, peraí, quer saber? Eu tô de saco cheio de ter culpa. Se a criança fica em creche, você tá com culpa porque tá na creche. Mas se você tá em casa com a criança e você gosta de trabalhar igual eu sou, workaholic assumida, eu amo o que eu faço um monte de coisa porque eu gosto. Então, se você tá em casa com a criança, você se culpa por não estar fazendo o que você quer, porque você fica infeliz, fica sem saco para estar ali com a criança. Então, assim, tudo te traz culpa. Não, gente, ser mãe não é ter culpa. A gente tem que aprender a viver, né? Exatamente. E aí vem muito daquela questão. Gente, a Beth tá aqui, não me deixa mentir, façam terapia. Sim, a terapia salva a gente da culpa, né, desse martírio. Porque a mulher também aprendeu a carregar tudo sozinha, né? Então, você está em casa, você tem que dar conta da casa, você está casada, você tem que dar conta do marido, você tem que dar conta do filho, resolveu ir trabalhar, então tem que dar conta do trabalho. Só que ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo. E aí a gente se culpa porque está fazendo tudo e quando as coisas não andam bem, se culpa porque... Mas, gente, equilibrar todos os pratinhos de uma vez o tempo inteiro, uma hora o pratinho vai cair e quebrar, né? E tudo bem quebrar. E tudo bem, é isso que eu falo muito nas minhas redes sociais. Está tudo bem um pratinho ou outro quebrar, porque ninguém dá conta de tudo o tempo todo, né? Sim. Então, por favor, gente, ser mãe não é ter culpa. Quase perfeita. Falta só um pouquinho para eu ser perfeita. Porque é sobre isso, exatamente. A gente não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. E essa questão da culpa, né, que a Thaís falou, é interessante, porque a gente, quando a mãe pensa assim, tem que comprar roupa para as crianças, né, então eu vou pegar uma grana, mas eu vou comprar só para as crianças, não vou comprar nada para mim, né, se receber uma grana, por exemplo, né.
Só que assim, gente, qual o problema de você comprar uma roupa pra você? Uma vez eu tive uma cliente boa, já tem tempo, a minha do meio hoje tá com 9, era menor, tinha meses. Eu peguei praticamente tudo que eu ganhei naquela cliente e comprei roupas pra mim, Sim, gente. né? E só pra mim. Aí, mas eu falei assim, gente, você gastou quase a metade. Eu falei assim, gastei. Ganhei, fui lá, peguei, ganhei uma maravilhosa, né? Plena. E eu não comprei com culpa, porque eu pensei assim, eu preciso estar bem comigo. Porque a gente pensa muito assim, mas eu comprei só pra mim, né? Eu comprei aquele brinco novo pra mim, não comprei nada. Eu sou uma péssima mãe. Não, eu Mas aí comprei você vai criando novo. tanto peso na cabeça, na mente, gente. Então, assim, qual o problema? Você se maltrata. Pra você, Não, e aí você compra só para os filhos, só para o marido, mas quando você não compra para você, você se frustra. Exatamente. Então você não leva a culpa, mas você está levando frustração. Então o que adianta, né? Há muitos anos atrás, vai fazer mais ou menos uns 10 anos atrás, eu passei por um problema psicológico de tanto estresse, eu tive... eu esqueci o nome, eu fui diagnosticada com estresse pós-traumático, lembrei. Sim. A psicóloga falou, o soldado volta da guerra com estresse pós-traumático. Eu nunca fui na guerra e tive. Nossa. Então, assim, eu tive surdez parcial. Na verdade, uma guerra diferente. É uma né? guerra diferente, mas não deixa de ser. Eu tive surdez parcial, eu tive gastrite nervosa. Então, passei um momento muito tenso na minha vida pessoal que me levou a alguns descompassos psicológicos. E aí, uma das coisas que a psicóloga na época me sugeriu foi: Thaís, gasta com você. Tá maluca, não tem dinheiro pra nada. Olha a culpa aí. E aí já cria aquela barreira. Faz o seguinte, então, compra nem que seja um chocolate. Tinha uma loja de um chocolate famoso na época, ela falou, ali vende uma barrinha pequenininha, acho que era R$2,50 na época, um tabletezinho. Ela falou, compra faz isso, uma vez por semana compra um tablete daquele para você, com o tempo você vai aumentando. E lógico, né, 10 anos de terapia, a vida vai melhorando. E aí a gente aprende não a gastar, né? Mas investir na gente. Hoje em dia você paga curso, você paga maquiagem, gente que está sempre fazendo programas na mídia, né? Dando entrevista, gasta com roupa, mas qual o problema de você gastar também com o que não é o teu trabalho? Não, eu vou comprar roupa porque eu uso muita roupa, que eu vou em muitas apresentações. Mas qual o problema de você comprar uma roupa bonita para ficar em casa? A gente não tem que justificar os nossos gastos, né? Algo para a gente estar bem também. Eu tenho uma amiga... Alguns anos atrás ela falava assim para mim, não, eu não compro uma presilha de R$10 para mim, porque R$10 de leite no mercado, era tudo marido dos filhos, quando saía disso era para casa. Aí eu, meu amor, faz terapia. Vai pra terapia. Tô adorando essa história de terapia. Fale mais sobre terapia. Faz a propaganda da Beth, sem querer, querendo. Mas aí ela um dia instalou, me ouviu, foi para terapia. Hoje em dia a mulher vai para academia, cuida dos filhos, compra as coisas para ela, gasta muito mais que os tais de R$10 e adivinha, não falta para casa, não falta para os filhos. Vai explicar. Se o CPF não tiver bom, o CNPJ. O CNPJ. Não, eu ouvi isso uma vez, falei, menina, eu demorei para minha ficha cair naquele momento, sabe? Na época até que eu estava trabalhando como secretária, a minha vida era assim. E olha que eu não tenho filhos, não tive filhos, mas era o tempo todo o meu trabalho. Eu ia trabalhar, às vezes eu tava, assim, claro, você tem que cumprir sua jornada, mas às vezes eu tava com uma dor de cabeça muito forte. Vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. Gente, o que eu consegui com isso? Um estresse danado, uma dor de cabeça além do necessário, porque eu passei por uma época em que, por mais que eu me cuidasse, fosse para academia, a minha mente ela estava tão sobrecarregada que eu não conseguia desligar. Então era uma dor de cabeça constante. Aí o que eu fazia? Remédio. Então assim, a dor de cabeça parava, daqui a pouco ela voltava, mas eu estava intoxicando o meu corpo. Sim. Então, qual é o problema? Aí quando eu me desliguei, quando eu saí do CLT, que eu comecei a olhar um pouco mais para mim, as coisas mudaram de uma forma... Sabe como você se sente um pouco mais leve? É claro que hoje existe toda uma dedicação ao trabalho, mas é de uma forma muito mais leve, sabe? Muito mais preparada. Você acaba amadurecendo. Eu costumo dizer que assim, que o meu trabalho ele tem que se encaixar na minha vida. Isso aí. E não o contrário. Sim. Né? E além disso, né, como a gente estava falando aqui, é tão importante a gente ter o nosso trabalho, ter as nossas coisas, né? Sim. Né? Ainda que você ganhe, mas eu não ganho tudo que eu, né, o quanto eu gostaria. Gente, também não, queria ganhar um pouco. Né? Quem não? É isso aí. Quem não, né? Ainda não, né? Mas como eu disse, esse ano é o ano da minha virada. Né? Mas assim, é importante a gente ter o nosso dinheiro.
né? Por mais que, mas é pouco, tá bom, mas é pouco, mas é meu. Eu me lembro que quando eu trabalhava num jornal comunitário, long times ago, né? Aí eu comentei com uma amiga na época, eu falei, eu ganho X, na época, sei lá, era uma merda. Aí ela falou assim pra mim, mas você trabalha pra ganhar só isso. Eu falei assim, minha amiga, é pouco, mas é meu. Tudo bem que eu era solteira e morava com a minha mãe ainda, né? Então não tinha responsabilidades que eu tenho hoje, mas era meu. Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso, né? Mas eu não. Mas eu ganho. A sua independência, gente. Independência financeira é a coisa mais maravilhosa do mundo. Exatamente. Claro que a gente tem que chegar no nível da independência financeira, da gente ter mais ativos do que passivos, ter dinheiro trabalhando pra gente. Então, nós todas sabemos disso. Eu também já sei, né? Ainda vou chegar lá. Mas, quando eu digo independência, é no sentido de você ter o seu, é pouco, mas é seu. Você pode ir lá comprar seu chocolate de R$2,50 ou comprar o seu carro. E tá tudo bem, né? Então a gente precisa ter isso, porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue se cuidar de forma, se amar, de forma nenhuma, de forma material, de forma emocional, de nenhuma forma. E a gente está sempre dando exemplos umas para as outras, né? E também quando a gente se torna mãe, para as nossas, hoje, né, tem as minhas filhas, né, e eu vejo de uma certa forma elas seguindo esse espaço, é o exemplo dentro de casa, ter essa independência, né? Então, a minha menor, ela sempre dá um jeito de conseguir um dinheiro com alguém, prestando um serviço, fazendo alguma coisa, porque ela quer ter o dinheiro dela, né? Porque ela já está empreendendo, isso é muito bacana. Você já está deixando uma semente ali. Ela já tem essa mentalidade de que elas precisam ter o próprio dinheiro para fazer as coisas delas. Então, às vezes, quando eu não tenho, não, mãe, mas pode achar que isso aqui eu pago. Outro dia, ela ligou na farmácia, pediu lá umas coisas de unha e tal, né? Eu guardei aqui uma grana e eu vou pedir. Eu falei, então, é sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre essa independência, sobre essa autonomia, porque isso tudo faz parte. Sim. Meninas, eu separei algumas perguntas aqui, que é uma curiosidade minha também, porque eu quero entender um pouco mais do universo de cada uma, universo profissional de cada uma de vocês. Vou fazer com você primeiro, tá? Vamos lá. Muitas mulheres são excelentes no que fazem, mas travam na hora de cobrar, crescer ou formalizar. A falta de estrutura jurídica costuma aprofundar essa insegurança? Com certeza, porque essa mulher cai na história que a gente estava falando da culpa, né? Ela traz culpa de outros setores da vida dela para dentro do trabalho. Então, se ela vai cobrar, mas eu vou deixar de ser legal, eu vou passar a ser chata, e o cliente pode não gostar. E aí que ele pode não gostar? Ele está inadimplente. Você trabalhou por aquilo ali é um direito seu. Sim. Então, ela traz a culpa de outros lugares e a vida é uma caixinha, a vida profissional é uma caixinha dentro de todas as áreas da vida. Então, se ela tem autoestima baixa, se ela tem essa questão de querer agradar todo mundo, se ela não sabe dizer não, ela vai trazer esses problemas dela para a vida profissional. Sim. Então, ela não vai saber cobrar, ela vai ter medo de crescer a empresa dela. Então, mas se eu crescer, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser tirada como metida. Porque até no inconsciente mesmo, né? O pessoal que faz constelação familiar fala disso. Você chega a um patamar e não rompe aquele teto. Por quê? Você está preso lá nos ancestrais, você está preso naquela raiz, né, ancestral. Então, assim, a gente é um ser integrativo. Se a gente não se cuida em uma área, a gente vai levar os problemas daquela ou daquelas áreas para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa vida profissional. Então eu brinco que às vezes o jurídico, né, no caso o advogado, é melhor amigo, é psicólogo, é até o terapeuta às vezes do cliente. Por quê? Quando a gente estrutura um bom contrato, a gente está dando segurança para aquele empresário, que a gente está falando de mulheres, né? Mas a gente traz tanto para homens quanto para mulheres no dia a dia a segurança de, olha, você pode cobrar, você está blindada. Aqui diz quais são as obrigações do teu cliente e quais são os direitos dele. Então, se ele ficar inadimplente, você pode cobrar, é um direito teu. Você não prestou os serviços que você botou aqui? Prestei. Você não combinou um valor, um prazo? Combinei. Então, pode cobrar. Não se sinta culpado. É um direito seu cobrar e um dever dele pagar. Então, a estrutura jurídica, não só para a cobrança, né, para a empresa de modo geral, ela auxilia muito na questão do crescimento, do romper as barreiras e no start, né, de algum negócio. Tem gente que tem sonhos de empreender e não sabe por onde começar. Então, a gente até nesse start, a gente ajuda... Pega na mão, né? Pega na mão. E você falou uma coisa muito legal. Se eu estou trabalhando, eu estou te oferecendo meu serviço, é claro, o que você vai esperar em troca? Receber por isso. Você vai ser
vai se profissionalizar, você vai crescer, você vai querer expandir o seu negócio. Gente, por que não achar que eu tenho o direito de receber por aquilo que eu estou te oferecendo? Então, eu também entendo, você falou uma coisa muito legal sobre constelação, ficar preso lá atrás a um trauma que é da família, a uma questão de educação. A minha mãe, é muito interessante, porque por um tempo, agora eu viajei um pouco na questão da minha educação. A minha mãe, ela achava muito assim, não pode fazer isso, você é mulher, não pode fazer aquilo, entendeu? Então, assim, ela começava a me limitar, e eu só dei conta quando eu me tornei mulher, quando eu fui adulta, que eu tinha esse pensamento também. E hoje, às vezes, quando eu me pego, falei, não posso por quê? São as crenças limitantes, Exatamente. Né? Muitas vezes a gente cria por traumas na nossa vida, mas muitas vezes vem das gerações anteriores, né? Muitas vezes vem do modelo que a gente vê de casamento, não só dos pais, mas dos avós, dos tios. São padrões familiares, padrões sociais das pessoas que estão à nossa volta, né? Aquela frase célebre, você é a média dos 5 mais próximos, né? Sim. Então, às vezes, são os 5 casamentos mais próximos, os 5 empresários mais próximos, né? Então a gente vê assim, fulano não passa daquilo, fulano reclama que paga muito imposto. Às vezes a gente não faz consciente, mas o nosso inconsciente vai registrando e aquilo vai ficando impregnado na gente se a gente não der esse start, né? Opa, peraí, o que está acontecendo? Eu tenho uma cliente que é amiga, eu tenho esse problema, gente. Meus clientes viram meus amigos. Eu tenho esse problema. É um problemão, né? Mas é uma terapia, né? Disfarçada aí, porque você acaba ajudando. Não tem jeito, e as pessoas, sabe, eu acho que o ser humano falta hoje em dia um pouco da empatia, né? Um pouquinho de se colocar no lugar do outro. A gente hoje confunde, porque está sempre nas redes sociais, todo mundo te vê o dia inteiro, vê um pouquinho dos bastidores ali que a gente coloca, as pessoas acham que tem intimidade com você, e não tem, né? Então, às vezes, a pessoa manda lá no direct, nossa, que não sei o quê, dá uma opinião na sua vida, você, caramba, que intimidade a pessoa tem para se meter na minha vida, ao mesmo tempo, né, que as pessoas acham que tem uma intimidade com você, as pessoas não são empáticas, não sabem se colocar no lugar do outro. Tem aquela frieza da tela, né, das redes e aquele mundinho perfeito das redes sociais. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente é humano, né, lembrar que apesar da IA, das redes sociais, da tecnologia, ainda somos humanos, nos colocar no lugar do outro. E aí, quando eu faço isso, muitas vezes os clientes acabam virando amigos. E eu tenho uma cliente que ela, há pouco tempo atrás, ela falava isso para mim, Thais, eu não consigo passar dos 30 mil. Não sei o que acontece, minha empresa vende pra caramba, fatura, eu bato nos 30 mil, não saio daquilo. A única vez que eu cheguei nos 50 mil, eu achei, decolei, arrumei uma sócia, mudei meu contador, e aí eu fui à falência, quebrei, agora voltei, tive que abrir nova empresa e voltei para o teto dos 30 mil, cara. Uma mente limitadíssima nos 30. Muito limitada. É como se ela achasse que chegou aos 50, mas será que eu mereço? E aí, de repente, ela volta atrás inconscientemente. Inconsciente, total. E é assim, é uma excelente vendedora, é uma excelente pessoa, o produto dela é maravilhoso, mas não vou fazer propaganda do produto para não expor a pessoa, mas eu falei, cara, vai constelar, vai fazer terapia, vai, lógico, né, aprender técnicas para o seu negócio, né, mas trato emocional também, porque aí tem alguma coisa ou muitas coisas para serem destravadas. Agora, você fez um comentário interessante também, a gente leva muito para a família, o relacionamento e tudo mais, mas tem a questão também do ambiente em que a gente vive. Sim. Tá? Quando eu resolvi empreender, eu via coisas meio doidas, sabe? Pra quê? Isso não vai dar certo. Nossa, mas por que você vai criar? Criar podcast? Não. Aí eu falei, por que não? Porque de repente as pessoas não vão assistir, não vão. Eu falei, não, vão sim. Vamos sim. E aí eu comecei a colocar minha energia total positiva ali. E conversa com e faz uma propaganda daqui, sabe, divulga. Na hora que eu entro, eu já trago a energia toda positiva para mim. Porque, você imagina, já tem a carga dos pais, né? Tem, de repente, a casa, não é o caso hoje, mas de um relacionamento. Se eu trouxer também, se a gente trouxer também o ambiente, todas as vozes que a gente escuta, você não vai um passo à frente. Então, precisa realmente reestruturar toda a tua cabeça, toda a tua mente, para que você entenda que eu tenho sim, nós temos sim a possibilidade de a gente crescer, possibilidade de a gente empreender, possibilidade de a gente dar sempre um patamar, um passo a mais. Isso é muito legal, é muito importante.
Eu fiz uma outra pergunta agora, essa aqui eu ia direcionar para você. Mas mãe, vocês dois são. Então eu acho bem interessante que vocês dividam uma resposta. Porque olha só, para a mãe solo, independente enfim, empreender muitas vezes não é um sonho, é uma necessidade. Quais os principais desafios que essa mulher enfrenta ao tentar crescer sem rede de apoio? Tanto para escrever a história, para contar os desafios dela, ou no meio jurídico. O que você acha que essa mulher precisa, de repente, destravar? Ou o que ela traz para vocês de dificuldade que elas não podem, sei lá, deslanchar, colocar para a vida, enfim. Qual a dificuldade que uma mãe solo tem? Palavra com a dona Joana. Olha, eu acho que a grande... Eu te confesso que eu nunca, agora, assim, de memória, não me lembro de ter tido uma cliente mãe solo, mas das mães solos que eu conheço, acho que a grande dificuldade é elas conseguirem conciliar tudo que elas precisam. Cuidar de si, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e a depender da situação, né? Eu conheço mães solos que são mães atípicas também. Aí é que é mais difícil. Então, tem várias questões. Então, emocionalmente, é uma sobrecarga muito grande. Talvez até mais do que financeira. Sim, porque não tem a rede de apoio também, né? Conta esse detalhe. Se ela não tem quem apoie, fica muito mais difícil para ela caminhar. Você não tem rede de apoio, a depender da situação, você ainda enfrenta, né, problemas. Eu me lembro que, assim, até abrindo um pouco da minha história, né? Quando meu pai morreu, eu tinha 8 para 9 anos. Então, resumindo, a minha mãe me criou sozinha. Sim. Né? Eu tenho 2 irmãos, mas eles são mais velhos, primeiro casamento do meu pai, etc e tal. Então, por muito tempo, a minha mãe era tida por algumas pessoas como se ela fosse a devoradora de homens, entendeu? Então, as pessoas chegavam assim, sei lá, você estava conversando, sei lá, com as vizinhas lá na rua, sei lá, eu fui no mercado e comprei, sei lá, batata, né? Aí você falava assim, não, comprei batata porque, sei lá, o Jurandir adora batata frita, mas o fulaninho adora batata assada, o outro gosta de batata cozida. E aí tinha alguém que falava assim, não, porque o meu marido gosta de batata, sei lá, cozida, entendeu? Mas não era um fulano, não, era o meu marido, que era o meu filho, entendeu? E aí a gente sentia isso. Aí minha mãe, né, que também não tem exatamente muito papo na língua, né, já dava, né, uma resposta atravessada por conta disso. Então, que eu vi muito isso, né, assim, minha mãe como criou sozinha, ela também teve que fazer muito, ela teve que, tipo, ela já precisou fazer se defender também, não só se defender, mas ela tinha que fazer conserto em casa. Minha mãe já pintou a casa dela sozinha, já resolveu o problema no tanque lá, pegou, fez um cimento lá, uma massa corrida, sei lá, botou, entendeu? Então, assim, eu aprendi um pouco a ser, assim, independente, ter a minha cabeça, muito por isso que eu falo, que eu venho de uma família de mulheres fortes, entendeu? Por conta dessas situações e outras também que a gente passou. Então, o que eu vejo muito é essa sobrecarga, né, emocional e financeira, mas acho que é emocional muito pior. A mulher, ela acaba se tornando o homem e a mulher da própria vida, né? E aí, o que fica também muito difícil nesse momento? Ela se permitir ser cuidada. Sim. Sabe? Porque não vai baixar agora. Ela não se permite até hoje. Para eu ir para o médico, defesa, gente, né? não passa, vocês não fazem ideia. Entendeu? Ela, eu passei mal, não sei o quê, mas eu já fiz. A mãe, como assim você não me falou nada? Pra quê? Até hoje ela não se permite. Ela criou essa barreira. Ela criou um outro personagem, na verdade, vamos dizer assim, né? Qual é o nome da tua mãe? Jovelina. Então, Jovelina, mulher, mas ela também tem a Jovelina, que é a parte masculina, que ela precisa cuidar, que ela precisa fazer, que ela tem que dar conta de tudo. Por quê? Por conta desses comentários desnecessários que ela acabou ouvindo. Gente, mas e aí muita coisa sobre mim, Nossa, a mãe leoa também, né? Que para defender o próprio filho, isso aí é natural, é normal. E você, qual a experiência que você traz pra gente? Nossa, eu já atendi algumas mães solos no escritório
tenho algumas conhecidas que são mães solos, e é justamente essa barreira do eu preciso dar conta, eu preciso ser forte, e se der errado não tem ninguém para me apoiar. Então elas levam isso, de novo, a questão do levar a vida, né, social, a vida da fachada, porque a gente apresenta uma coisa para o público que nem sempre é o que tem em casa, lógico, né? Todo mundo tem uma aparência social, uma aparência na religiosidade, seja ela qual for, a gente tem a nossa aparência no profissional, então nós somos feitos de parte, né? E aí a gente às vezes até se perde, né? Qual é a minha essência? Eu tenho uma parte aqui que é a Thaís da igreja, a Thaís do trabalho, a Thaís mãe. E quem sou eu no fundo? É uma mistura disso tudo? Ou tem coisas que eu só finjo ali para ficar bem na fita? E essas mães solos, muitas vezes, elas vêm com esse medo de se eu não der conta. Porque em casa, se ela não der conta, a Light vai lá e corta a luz dela. Vai ficar 1, 2, 3 dias, ela vai se virar, vai pagar aquela conta, ninguém ficou sabendo, vai dormir mais cedo, ok. Mas e um negócio que é algo público para a sociedade, se ela não der conta daquilo? Então a gente traz o medo, a gente traz a baixa autoestima, né? Porque às vezes essa mulher vem devastada, como você falou, ela cria uma casca ali tão grossa para se proteger, para sobreviver, na verdade, e ela acaba levando aquilo para os negócios. Então a gente, de novo, entra como advogada, amigo, empatia, para a gente falar assim: vai dar certo. E se não der certo, tá tudo bem também. Quantos homens a gente conhece, bilionários, né, que falam assim: eu já quebrei tantas vezes. E o próprio Geraldo Rufino, né, falou uma vez na televisão, maravilhoso, ele veio do lixão, né? Eu lembro uma entrevista que ele deu, que ele falava que quando ele era criança, morando no lixão, não tinha como comprar brinquedos, e aí ele pegava brinquedos do lixo, né, brinquedos quebrados de outras crianças, e aí o carrinho nunca tinha roda, o carrinho não andava. Aí o que ele fazia para os carrinhos dele andar? Ele amarrava rato vivo nos carrinhos. Olha, que loucura. Gente, entrem no YouTube, pode jogar rato, camundongo de lixo. Sim. Aí ele amarrava os ratinhos, que aí o carrinho andava. Geraldo Rufino, joga no YouTube. E se ele desiste? E ele... Imagina. O Walt Disney também fez o Mickey, que era um rato que morava com ele. Sim. Não, ele comeu comida do lixo, o próprio Walt Disney já comeu sanduíche do lixo, isso aparece no filme, é uma cena real da vida dele, né? E o Geraldo Rufino hoje ele é um bilionário, se eu não me engano, ou multimilionário, algo assim, mas ele fala que se hoje ele quebrar de novo, ele em 5 anos ele reconstrói a fortuna dele. Então, assim, qual o problema dessa mãe solo quebrar? Qual o problema de eu quebrar, você quebrar? Todo mundo está aqui para aprender. A gente, claro, quer aprender com o mínimo de perdas possíveis. Mas se quebrar, tá tudo bem. E se aquela empresa fechar, você abre outra maior, melhor. A Joana estava falando, né, de trazer dinheiro, mas encaixar a vida profissional dentro da nossa vida e não a nossa vida no profissional. Isso tem muito a ver com propósito, né? Às vezes a gente está numa empresa que vai te trazer status, que fica bonitinho nas entrevistas, mas qual é teu propósito? Você faz aquilo porque é um legado da tua família? Você faz aquilo porque você acredita que aquilo vai te dar um retorno financeiro? Mas será que é o teu propósito? Ou seja, só para pagar conta, para você estar realmente naquele status? Às vezes a pessoa abre um MEI desse tamaninho, com um mínimo de capital. Não, eu vou abrir aqui porque isso aqui vai me trazer um retorno rápido, eu tenho que criar meu filho, no caso da mãe solo, né, que não tem rede de apoio, isso aqui vai me dar um dinheiro mais rápido, mas não é teu propósito. Às vezes ela tem um império por trás para aparecer e brilhar. Thaís, mas isso vai levar 1 década para ficar pronto. Desculpa a expressão, que se dane, pessoal. Perfeito. Foque no que é o seu propósito, foca no que você nasceu para fazer. O propósito hoje em dia é uma palavra tão na moda, né? Mas tão pouco compreendida. Será que as pessoas entendem o que é? Ninguém entende, porque todo mundo que eu pergunto dá uma resposta assim, frase de para-choque de caminhão. Eu ouvi gente falar que o propósito muda ao longo da vida. Eu pessoalmente acredito que não. E quando eu digo que meu trabalho tem que se encaixar na minha vida e não ao contrário, é exatamente por causa disso. Porque quando eu resolvi empreender, foi uma decisão absolutamente consciente. Porque eu quis empreender para maternar. Então, e não só para maternar, né? Na época eu estava grávida da minha filha maior. Não só para maternar, mas também para poder cuidar da minha mãe, que também precisa de mim, né? Para poder também... A gente sabe que o nosso sistema de trabalho hoje acaba, né, reduzindo muito o tempo, né, do nosso tempo. Né? Então, para poder ter esse tempo, para poder cuidar, maternar e fazer as coisas que eu precisava, que eu tenho, né, como prioridades para mim. Então, hoje, o meu trabalho se encaixa na minha vida. Então, se eu tenho que, sei lá,
vou levar a criança numa consulta, vou levar a minha criança numa consulta. E, tipo assim, vou levar de manhã, só vou trabalhar à tarde. Vai tranquila, sabendo que aquilo ali você precisa realizar. E só vou trabalhar à tarde e tá tudo bem. Aí, pô, não deu tempo e tá tudo bem. Tem reunião, a gente desmarca e tá tudo bem. E sabe? Eu entendo também, assim, eu vou sempre trazer a minha história, porque assim, trabalhava no CLT. Todo final de mês, meu salário estava na conta, né? O meu esforço era X. Hoje, eu dependo dele. Sim. Do do meu negócio. Então, isso é bem assim, grato, né? A gente não é. Então, você tem que se esforçar ao máximo. E eu tive nesse lugar quando eu comecei. Falei, meu Deus, tem que ser para ontem. As minhas contas vão chegar e não sei mais o que. Tudo bem, eu tive uma rede de apoio. Como eu tenho ainda. Mas esse pensamento, ele traz muito essa insegurança e essa ansiedade também muito grande. Tem que acontecer para ontem. Meu Deus, a minha conta vai chegar. Aí eu falei, não, peraí. Isso não ajuda. Não ajuda. Não. Se eu decidir seguir por esse caminho, agora eu tenho que ter sabedoria, calma, paciência para entender. Uma parte vai atrasar. E depois eu dou um jeito de ajustar. Sim. Por quê? No início, as contas atrasavam, eu empreendendo, falava, meu Deus, como é que vai fazer, como é que não vai fazer? Parava, gente, eu não conseguia trabalhar. Porque você enche a tua cabeça de preocupação, a preocupação te toma um tempo, é o que dizem, né, os entendidos, e é uma verdade. Pensar grande, pensar pequeno, pensar em problema ou em solução, te dá o mesmo trabalho. Então, quando você fica ali parado pensando no problema, você não trabalha, ou se trabalha, você não faz tão bem feito, porque você não está com a tua lucidez, você não está com foco, não está concentrado, e aí a conta já está lá, você não pagou no dia, você vai pagar juros do mesmo jeito, então deixa estourar dali. Foca na solução. E foca, exatamente. Não no problema. Isso tem sido. E aí respira e vai seguir. E às vezes as pessoas, Beth, eu vou te falar que algumas pessoas confundem a questão da rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio. Mas nem sempre é rede de apoio, são seus amigos, seus vizinhos. A rede de apoio é comprada também. No caso, eu hoje tenho uma rede de apoio muito maior. A comprada, que não deixa de ser rede de apoio, né, do que uma rede de apoio de amigos, de família. Porque as pessoas hoje em dia estão com tempo escasso, né? Cada um tem sua vida, tem seus afazeres. Eu tenho uma família incrível que me ama, que dá de tudo para o meu filho, mas a maior parte da minha rede de apoio é comprada. É escola em tempo integral, é babá, são funcionários. Então, assim, as pessoas falam, eu não tenho rede de apoio. Então, vai construir a tua, vai pagar pela tua, vai correr atrás da tua, né? A gente fica muito, né? A gente falou agora da mãe solo, né? Mas trazendo para quem também não é mãe, até para os homens, a gente se coloca muito, às vezes, o empreendedor, né? No papel de vítima. Porque é culpa do governo, é culpa da economia, é culpa dos meus pais que não me deram educação financeira, é culpa da escola que eu estudei, ou era público, era aquela escola baratinha do bairro. E a gente também não tem essa autorresponsabilidade. Qual é o seu lugar de responsabilidade? Exatamente. Você foi criado assim, tudo bem, dá a volta por cima. Sim. Gente, quantas histórias a gente vê de pessoas que vieram do nada. A gente ainda veio de um lugar meio, bem mais ou menos, mas veio de algum lugar. Tem gente que veio do verdadeiro nada. Não só o Geraldo Rufino, o próprio Flávio Augusto, né? Ele conta na história dele que ele veio de uma comunidade em Senador Camará. Tem um advogado hoje em dia famosíssimo, o doutor Eduardo, que ele já morou em uma comunidade de Palafita, na Maré. Ele escreveu um livro, Virando a Maré, porque ele morou lá, né? É incrível o livro dele, recomendo, que conta a história da vida dele. E então, assim, hoje em dia o cara é um dos maiores advogados que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, qual é a tua desculpa para não dar certo, né? Qual é a tua desculpa para ficar jogando a culpa em cima dos outros, não trazer a responsabilidade e dizer, ok, até que foi culpa dos outros, hoje eu sou adulto, eu posso fazer para vou mudar a minha história, né? Você não está mudando a história do teu filho, do teu pai, do teu avô. Você está mudando a tua história. Se você não mudar, quem vai mudar? E ninguém pode fazer isso pra gente. Ninguém. Por mais você foi perfeita, por mais que você tenha uma rede de apoio, alguém ali do teu lado que vai te impulsionar, se você não internalizar que você merece e que você quer chegar em algum lugar, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. Porque eu tenho uma visão assim, né? Você tem uma rede de apoio? Sim. E é maravilhoso quando você pode ter. Porém, a responsabilidade é nossa. Sua. Exatamente. Não adianta falar assim, não, mas eu não pude fazer tal coisa porque eu não tive com quem, sei lá, deixar minha criança ou fazer tal coisa. Cara, a responsabilidade é sua, foi você é você que tem que dar teu jeito. Isso aí.
Porque a tua rede de apoio também vai ter problema. Sim. Entendeu? Não é depender 100% do outro, gente. Sim. Não é depender 100% Então você tem que do outro. tem que dar teu jeito. É sobre isso. Eu acordo, eu sempre falo isso quando eu faço as minhas palestras, ou quando eu converso, eu falo assim, gente, quando você acorda, você decide se aquele dia vai ser bom ou não. Ah, mas eu tenho os meus problemas no decorrer do dia. Tudo bem. Mas o que você vai fazer com ele? Você vai trazer? Ou você vai tentar resolver? Ah, bom, resolvi, acabou, vou deixar ele pra lá. Porque se você traz, você está se responsabilizando por aquela carga. E aí o teu dia fica pesado. De repente você tem um projeto legal para colocar, ou, sei lá, alguma atividade bacana, a sua cabeça está tão internalizada de problema, e aí você começa, eu não fiz porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Gente, vamos dividir um pouco. Beth, você fez eu me lembrar, eu tenho fibromialgia. Sim. Graças a Deus eu estou numa fase boa. Mas quando eu estava na minha fase pior, né, que foi quando eu descobri esse diagnóstico, já tem quase 10 anos que eu recebi o diagnóstico. E aí, na época, a reumato que me atendeu na época, ela foi um anjo na minha vida. E aí, eu conversando com ela, ela falou assim, só tem uma forma de você não ficar sobrecarregada. É você não carregar a carga. Isso aí. E é sobre isso. Aí, quando ela falou isso, eu falei, como assim? Aí, depois eu fui processando, aí eu entendi que tem coisas que não são nossas. E para que carregar? Só que a gente tem uma questão, né, enquanto mulheres, de querer carregar a carga de todo mundo nas costas. A carga financeira em algumas situações, mas a emocional não, porque eu tenho que falar com a minha amiga, porque ela está com aquele problema, eu tenho que ajudar ela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tá. E não. Não, e aí que a gente faz a propaganda da Beth de novo, porque a história é essa, gente, façam terapia. E não, porque tem carga sua que você também não precisa carregar, quanto mais a dos outros, né? A gente não é tábua de salvação. Você aprende a se olhar, você aprende a se amar. Tem situações que, assim, você vê que, caramba, quem tem que resolver aquela situação não sou eu. Eu posso até chegar a te dar um conselho, mas a decisão é sua. E pronto. E tá tudo bem. Não, e outra coisa, essa questão de dar conselho hoje em dia eu me policio muito. Também. Porque, assim, a menos que seja algo grave, de vida ou morte, uma questão de saúde, não dou mais conselho para quem não pede. Isso aí. A pessoa pode estar ali na beira do se lascar. Ela decidiu que ela não quer ser ajudada. Ela não pediu o meu conselho, eu não vou dar, senão você sai de chata, de quem sabe tudo. Sim, eu hoje então, também... assim, a pessoa quer o teu conselho, né? Se ela quer, ok. Se ela não pediu, não dá. Porque ela vai achar o caminho dela. Como você achou o seu, ela vai achar o caminho dela e tá tudo bem. Uma hora a vida mostra, gente. Uma hora a vida vai fazer com que ela... raciocina, vê o que tá acontecendo com você. Porque senão você vai ficar sempre estacionada. Eu aprendi isso a duras penas, porque a gente acha que vai ajudar, porque, mas eu passei por uma situação semelhante, então eu vou dar um conselho pra você, Beth. Sim. Não vai por aí. Mas cada um com a sua trajetória. Mas a decisão é sua. Aí eu aprendi isso ouvindo uma resposta atravessada de uma amiga. Eu pensei assim, quer saber? Realmente, né? Ela tá passando por uma coisa que eu já passei, tá bom, deixa ela vai aprender. E a gente também não é dona da verdade, né? Às vezes o que funciona pra gente não vai necessariamente funcionar para o outro. A experiência de cada uma com que a gente atravessa as nossas histórias, gente. Exatamente. Hoje em dia, eu também... A maturidade vem assim. Eu também evito um pouco. Meus amores, eu amei, mas eu tô olhando ali, o nosso tempo já passou. É muito bom ficar aqui conversando, mas passa muito rápido. Passa. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Adorei essa conversa. Vocês estão convidadas para um próximo. Eba. A gente tem muita coisa para falar, para fazer. E o que eu quero pedir? O que vocês, de tudo que vocês viveram, de tudo que vocês vivenciaram, podem deixar como mensagem para essas mulheres que vão nos assistir? O que de mais desafiador vocês passaram? Que pode, de repente, abrir um olhar diferente para quem vai empreender, para quem é mulher. Nossa, que pergunta, hein, Beth? Mas eu sei que vocês têm uma resposta bem bacana. Toda sua. Nós temos. Que pergunta, Beth. Bom, não desista. Não desista. E se posicione. Saiba quem você é, o que você quer e principalmente o que você não quer. Eu comecei a empreender sabendo o que eu não queria. Isso. Então, muitas vezes hoje, né, quando eu preciso tomar uma decisão, eu penso nisso. Eu falo assim, não, mas tá, beleza, eu quero isso, mas isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não tolero, isso aqui eu não dá mais para mim. Então, eu vou tomar a decisão, vou dar esse corte aqui. E se posicione. É sim, sim, não, não. E pronto. Sim, dói às vezes no início. Dói, mas a gente tem que aprender a se posicionar.
né? Sem culpa, né? De uma forma leve, né? E empreender isso. Se a gente não se posicionar, se a gente não tomar a rédea da nossa vida, da nossa história, ninguém vai fazer isso por nós. Então, assim, seja protagonista da sua história. Muito bom, parabéns. Você está de parabéns. Depois eu quero que você volte aqui para você falar do seu livro, da história toda linda que eu tenho certeza que você construiu. E sucesso, 2026. Para todas nós. Sucesso para todas nós. Você, minha advogada. Bom, o que eu posso dizer? Vai passar. Em novembro de 2026, vai fazer uma década que eu passei, eu chamo de o ano negro da minha vida. De novembro de 2015 a novembro de 2016, eu passei um ano mais complicado das minhas décadas de existência. E acredite, você que está passando um momento difícil, ou você que não sabe por que caminho vai, você que está achando tudo muito pesado, vai passar. Essa é a minha mensagem hoje. Cada podcast que eu vou, eu costumo trazer uma mensagem diferente. Ainda não tinha trazido essa, mas senti no coração. Então, quem está assistindo, seja lá o que for, vai passar. A Thaís de hoje jamais imaginou que estaria onde está. Já dei entrevista, nem sei mais para quantos podcasts, alguns programas de rádio, já fiz dois programas de televisão, né? Quem diria que eu ia ter meu próprio negócio, um escritório próprio, a Thaís de 10 anos atrás, que dependeu até de doação. Gente, se eu olhar assim e falar, cara, aquela Thaís, ia acreditar se eu voltasse no tempo e conversasse com ela? Provavelmente não. Então, assim, acredite em vocês, tenham sobriedade, acredite no seu potencial. O que a Joana fala é muito real, por mais que você não saiba o que você quer, você já sabe o que você não quer. Então, já facilita o teu caminho, né? Mantenha calma, respira, saiba que tudo vai passar. Até o que é bom passa, né? Então, assim, acredite e vai eliminando ali o que eu não quero. O que sobrar de opção, você vai vendo que se adequa ao teu propósito. É isso. Não tenho mais o que dizer, essas mulheres são potências. Cada história que Mulheres em Alta Voz traz aqui para contribuir, eu saio daqui cada vez mais engrandecida, mas eu desenvolvo ainda mais o meu lado emocional, porque é gostoso você conversar com mulheres que não desistem, com mulheres que têm um propósito, com mulheres que saem daqui, que sentam aqui nessa cadeira, dispostas a fazer com que você cresça. Porque elas também estão crescendo. No momento em que elas sentam, conversam, expõem as suas histórias, as suas experiências, eu tenho certeza que passa um filme na cabeça delas para que elas possam construir uma história cada vez melhor. Eu desejo que esse episódio também fique como uma marca registrada, para que você possa compartilhar com uma outra mulher que não acredita no potencial, que não acredita que ela pode construir uma segunda chance, fazer um recomeço. Então, de coração, que todo esse episódio que eu acabei de construir agora com essas mulheres que são potentes, toque no coração de vocês e digam, eu tenho condições de construir uma vida melhor.